Nesta aula, vamos interpretar e analisar todos os gráficos do movimento uniforme, o MU, ou o movimento uniformemente variado, o MUV. É mais uma aula de cinemática da física. Antes de falarmos de cada movimento, é importante você lembrar de alguns conceitos matemáticos quando se trata de gráficos. Primeiro, o gráfico, que é uma reta quando nós estamos falando de uma equação do primeiro grau, e essa equação terá essa característica, ax mais b. Na física, nós vamos trocar os valores das coordenadas y e x do plano cartesiano, às vezes por espaço e tempo, velocidade e tempo, aceleração e tempo, e toda vez que o gráfico for uma reta, interpretaremos essa equação matemática. Quando o gráfico for do segundo grau, ele é uma parábola e ele terá a seguinte característica, ax² mais bx mais c. Então, preste atenção, se eu tenho quadrado aqui, na minha equação, na minha função, eu estarei falando de uma equação do segundo grau. E o gráfico será uma parábola. Além das equações, outra questão fundamental para a análise gráfica é o que você faz com a informação que existe na linha tracejada aqui. Vamos imaginar que nós temos então um gráfico aqui, ó, y por x, e esse gráfico é uma reta da seguinte forma. Desse gráfico, eu posso fazer duas interpretações, ou calcular a tangente dele, a tangente de um ângulo θ, ou calcular a área que está embaixo dessa reta. E isso dará duas informações diferentes para a gente, dependendo das unidades que nós temos aqui nos eixos. Se você olhar, traçar uma linha aqui imaginária paralela ao eixo x, você tem aqui um ângulo θ. Se eu conseguir medir essa informação, que seria aqui um y2, e essa informação, um y1, eu consigo tirar então daqui o tamanho disso que nós chamamos, desse lado que nós chamamos de cateto oposto. Da mesma forma, se eu conseguir tirar a informação aqui, eu tenho um x1 e aqui um x2, eu consigo tirar a informação do cateto adjacente. Tangente de qualquer ângulo vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu posso escrever isso como y2 menos y1 dividido por x2 menos x1 para as letras que eu usei aqui, para as coordenadas que eu usei aqui. Então, essa é uma parte importante aí que você precisa lembrar. E na hora que nós estivermos analisando os gráficos do movimento uniforme ou do movimento uniformemente variado, você verá que ficará mais fácil essa interpretação. Outra questão é a área que nós temos aqui embaixo dessa linha. E observe agora que eu não estou pegando somente o triângulo e sim um trapézio. Então, eu estou calculando toda a área que está abaixo da linha, que seria essa parte achurada aqui do meu gráfico. A área também vai me dar uma interpretação física para o que nós temos ali. Nesse caso, por ser um trapézio, eu preciso calcular a área deste trapézio, que no caso aqui ficaria base menor, y1, mais a base maior, y2, vezes a altura, que nesse caso vale x2, dividido por 2. Essa daqui, preste bem atenção, não é uma fórmula que você vai usar sempre. Isso daqui é para um trapézio. Você terá em algumas situações um quadrado ou um triângulo e aí você vai usar a respectiva fórmula. Mas preste bem atenção, pois usaremos bastante essa questão da tangente e da área de um gráfico. Vamos agora, então, entrar nos movimentos. O movimento uniforme é um movimento onde a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração vai ser zero. E aqui nós temos uma equação do movimento uniforme, que é a famosa equação do sorvete. S, SO, V, T, espaço, espaço inicial, velocidade e tempo. Vamos pensar então aqui no nosso primeiro gráfico, o gráfico de espaço pelo tempo. Vamos anotar aqui, espaço pelo tempo. O que acontece com o espaço ao longo do tempo no movimento uniforme?
Se o corpo está com uma velocidade constante, esse espaço aumenta constantemente. Olhe para essa equação, uma equação no primeiro grau. Portanto, esse gráfico será uma reta. E aí você tem duas formas de interpretar. Se o espaço vai no sentido positivo da trajetória, ou seja, ele aumenta, essa reta ela tem essa característica. Agora, se eu tenho aqui de novo um outro gráfico de espaço pelo tempo, e o espaço vai no sentido negativo da trajetória, ou seja, ele diminui com o passar do tempo, esse gráfico terá essa característica, uma reta no sentido contrário. Lembre-se do que discutimos, espaço pelo tempo. Se nós pegarmos o espaço, cateto oposto aqui, dividir pelo cateto adjacente, que é o tempo, nós teremos espaço pelo tempo, ΔS por ΔT, a velocidade. Então, a tangente desse gráfico me dá a velocidade do corpo. E olha só que interessante. Se eu tenho um espaço aumentando, significa que o corpo está com uma velocidade positiva. A tangente dará um valor positivo aqui, pois o gráfico me representa um espaço crescente. Nesse segundo caso, o espaço está diminuindo. Se eu calcular a tangente do ângulo aqui, me dará uma tangente negativa, mostrando que a velocidade é negativa. O corpo vai no sentido contrário da trajetória. Isso é muito importante você saber analisar os gráficos. Essa linha não significa a trajetória do corpo, e sim o que está acontecendo com o espaço e com o tempo ao longo do exercício. Vamos agora olhar, então, para o gráfico de velocidade pelo tempo. Se a velocidade, então, é positiva, esse gráfico estará do lado positivo do meu eixo cartesiano aqui, do meu plano cartesiano. Observe, a velocidade é constante. Não importa qual o tempo que eu pegue aqui, a velocidade sempre será a mesma, pois o movimento é uniforme. Isso para velocidades positivas. Já no gráfico de velocidade pelo tempo, em que a velocidade é negativa, essa reta estará aqui na parte de baixo, mostrando que a velocidade é negativa. E não importa qual o tempo que você pegue, ela terá sempre o mesmo valor, pois esse gráfico é do movimento uniforme. Observe aqui, velocidade e tempo. Neste caso, é importante você calcular a área do gráfico, pois a área te dará o ΔS. Pense nas duas unidades. No Sistema Internacional de Medidas, nós temos metro por segundo, a velocidade, e o tempo em segundos. A multiplicação disso dará metro, que é a unidade do espaço. Portanto, a área te dará o ΔS nesses gráficos. Já a divisão de uma unidade pela outra, que seria o cateto oposto, metro por segundo, pelo cateto adjacente, tempo segundo, te dará metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração. Mas observe aqui que esse gráfico é uma reta, e nós já sabemos que o movimento uniforme, a aceleração é zero. Portanto, aqui, não importa se você está falando das questões positivas ou negativas, um gráfico de aceleração pelo tempo, ele não terá valor. Então, esse gráfico terá sempre uma reta aqui em cima do eixo do tempo. A mesma coisa aqui embaixo. Então, esses são os gráficos que nós temos do movimento uniforme. O espaço, representado pela equação do primeiro grau, uma reta crescente ou decrescente, mostrando o sentido do movimento, sentido positivo, sentido negativo, a tangente me dá a velocidade. O gráfico da velocidade, sempre uma reta, pois ela é constante. E aí o positivo em cima do eixo x, ou do eixo do tempo, e o negativo embaixo do eixo do tempo. E a área desse gráfico vai me dar o ΔS, a tangente dele me dá a aceleração, mostrando que eu tenho uma aceleração sempre igual a zero, pois o movimento é uniforme. No movimento uniformemente variado, nós temos que a velocidade é variável
e a aceleração é constante. E as equações que representam serão Voat, sorvetão e a equação de Torricelli. Como nós já discutimos lá na aula do movimento uniformemente variado, essa é uma equação de velocidade pelo tempo, essa é uma equação de espaço pelo tempo e essa é uma equação da velocidade pelo espaço. Vamos interpretar então o primeiro gráfico aqui, que é o gráfico do espaço pelo tempo. E nós temos aqui duas situações. Observe agora que o espaço pelo tempo é dado por uma equação do segundo grau. Logo, esse gráfico será uma parábola. E a parábola eu posso ter ela de duas formas, com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Vamos desenhar os dois aqui. E o que significa um ou o que significa o outro? Quando a concavidade está para cima, isso daqui me mostra que eu tenho, para este caso, uma aceleração positiva. Neste caso aqui, eu tenho uma aceleração negativa. Eu até gosto de mostrar aqui, ó, se você consegue perceber, uma carinha feliz, positivo, uma carinha triste, negativo, para ficar fácil de você guardar. Esse gráfico tem algumas interpretações. Por exemplo, nesse espaço aqui, nesse espaço aqui, nesse espaço e nesse tempo, nesse espaço e nesse tempo, eu tenho a posição onde a velocidade é zero. Vou escrever aqui, velocidade igual a zero, pois é onde acontece a inversão do movimento. Essa é uma interpretação importante desse gráfico. Velocidade igual a zero. Uma interpretação que você pode fazer é, desse lado crescente eu vou ter velocidades positivas, deste lado eu tenho velocidades negativas. Observe, o espaço está diminuindo. Aqui o espaço está aumentando. Então eu tenho aqui o sentido negativo da trajetória e aqui o sentido positivo da trajetória. Mesma coisa aqui, aumentando o espaço, sentido positivo da trajetória, sentido negativo da trajetória. O segundo gráfico que analisaremos é o gráfico da velocidade pelo tempo. No gráfico, então, de velocidade pelo tempo, agora, nós vamos ter essa característica, pois, como acabamos de ver, eu tenho parte negativa e parte positiva da minha velocidade. Então, aqui, neste caso, este gráfico, ele terá esta característica. Já este gráfico terá esta característica. Vamos com calma. Antes de mais nada, velocidade pelo tempo é dado por esta equação, uma equação do primeiro grau. Portanto, ele é uma reta. Nós temos aqui, neste ponto de tempo, a velocidade é zero. Então, nós estamos falando aqui do mesmo tempo considerado da equação do gráfico anterior. A mesma coisa na parte de baixo. Lembre-se, primeiro eu tenho uma velocidade negativa, já que o espaço está diminuindo. Depois uma velocidade positiva. É exatamente o que acontece aqui na minha interpretação do gráfico da velocidade. No tempo zero, a velocidade é negativa, vai crescendo, 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 fica zero. Até então, eu tenho uma velocidade cada vez maior, positiva. Observe algo importante aqui de novo. A tangente, esse lado por este lado, ou seja, cateto oposto por cateto adjacente, a tangente de um ângulo θ, que eu interpreto aí, nesse caso vai me dar a aceleração do corpo. E o ΔS aqui, nesse caso eu tenho um ΔS negativo, aqui a área 1 e aqui a área 2. O ΔS vai ser dado pela área desse gráfico, e eu tenho que interpretar isso. Área 2 positiva, área 1 negativa. Isso é importante na hora de você desenvolver os conceitos aí ou os exercícios que você tem a gráfico. Observe que aqui neste ponto, assim como aqui neste ponto desse gráfico, eu tenho o início do meu movimento. Então, se é um gráfico de velocidade pelo tempo, aqui eu estou falando da minha velocidade inicial. Consequentemente, aqui no gráfico de espaço pelo tempo, eu estou falando do meu espaço inicial. Pensando que aqui é o meu tempo zero, tanto para o gráfico de espaço quanto de tempo.
Seguindo adiante, então, o gráfico de aceleração pelo tempo, nos casos aqui, se nós interpretarmos o gráfico da velocidade pelo tempo, nós veremos que aqui nós temos uma reta. A tangente dessa reta me dará a aceleração. Nesse caso, eu tenho sempre a mesma inclinação, a minha aceleração será constante. Neste caso, positiva. Então, o gráfico aqui será uma reta. Não importa qual o tempo que eu pegue, a aceleração terá sempre o mesmo valor. Neste caso de baixo, a minha aceleração será negativa. Não importa o tempo que eu pegue, a aceleração terá sempre o mesmo valor. Uma aceleração negativa significa que o corpo está brecando. Uma aceleração positiva significa que o corpo está aumentando a sua velocidade. Preste bastante atenção, então, na interpretação de cada um dos gráficos, não confundindo os gráficos do movimento uniformemente variado com os gráficos do movimento uniforme. Preste atenção nas posições iniciais, nos tempos onde acontece a inversão do movimento ou onde a velocidade é zero, pois tudo isso é importante na hora de resolver um exercício e deixá-lo mais fácil. Bons estudos!